Bom, vamos falar um pouquinho agora da regra da cadeia para funções de várias variáveis. Vamos só lembrar como que funciona a regra da cadeia para a função de uma variável, né? Para a função de uma variável, o que que tem? A gente tem uma função aqui, vamos pegar aqui o subconjunto da reta, uma função f, e depois tem uma função g aqui, todos definidos entre subconjuntos da reta, mas de forma que faça sentido a composição, né? G composta com f aqui, né? Eu não vou entrar muito em detalhes em relação ao domínio, mas, claro, tem que fazer sentido, né? A imagem de f tem que estar contida no domínio da G. Bom, aí a gente tem aqui uma função composição. Lembra que eu posso derivar essa composição, né? Como que eu derivo a composição aqui, G composta com f de x? Então, para funções de uma variável, o que eu faço? Eu derivo primeiro a g, ou g' da f de x, vezes a f' de x. Então, eu derivo primeiro a g, né, em relação à variável dela, né, ou se a gente quiser escrever isso aqui, ó, se eu tenho y igual a f de x, né, então a g, uma função que depende de y, né, aqui eu estaria derivando a g em relação a y, a g, e aplico em f de x, depois eu derivo a f em relação a x e aplico em x. Então, essa é a regra da cadeia. Então, eu derivo a g em relação à variável dela, aplico na f de x, vezes derivo a f em relação à variável dela. Tá? Bom, agora a gente tem para funções de várias variáveis. A gente vai quebrar em dois casos, tá? Vamos quebrar o primeiro caso. Se a gente tem aqui uma função, digamos, definida no subconjunto aqui do R2, uma função de duas variáveis, né? Aqui eu tenho, vou chamar uma G, então ela chega aqui em R, e na verdade cada uma dessas componentes aqui, a x e a y, né? Aqui eu tenho duas funções, uma x vai depender de uma variável só, uma y também depende de uma variável só, aqui o t percorrendo R. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma g de x de t, y de t. Então, a x e a y dependem do t, né? T é um número real, que é o primeiro caso, né? E aí, eu calculo a g dessa componente dessa. Tá? Então, x de t é a primeira componente, y de t. Então, observa que essa g, no fundo, ela também depende de t. Posso pensar ela uma função, vou até chamar ela uma h de t. H de t, vamos chamar ela uma composição. G de x de t, y de t. Bom, o que está acontecendo? À medida que o t está variando aqui, o x de t e y de t vai descrever uma curva aqui. Ó. Aqui é a curva x de t, y de t. Tá? Então, ó, bom, eu posso calcular g desde que o x de t e y de t cai dentro do domínio da g. Tá? Aí aqui eu tenho o g de x de t, y de t. Tá?
que é a que eu chamei de h de t aqui, só para ficar mais claro. Então, bom, eu posso derivar essa função em relação a t. Tá? Como que eu escrevo isso aqui? Quem é a galinha de t? Essa que é a regra da cadeia. Né? Então, ó, a regra da cadeia no primeiro caso, a galinha de t, quem que é a galinha de t? Né? Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a qual variável. Na verdade é dh dt, né? Por isso que é o d, né? Porque ela está dependendo de um parâmetro só, né? Só do t. Então, como que a gente faz para calcular essa derivada? Eu uso, primeiro, derivar g em relação a x, calculo x de t, e depois derivo a x em relação a t, calculo em t, mais, aí derivo a g em relação a y, segunda componente, vale em y de t, vezes a derivada de y em relação a t, e avaliei aqui t. Então essa aqui é a regra da cadeia, quando eu faço a composição de uma função de duas variáveis e essas variáveis dependendo de uma única variável, né, do parâmetro t. Tá? Então a regra da cadeia, no fundo, é isso aqui. Tá? Então, ó, eu chamei de h, eu vou chamar de z aqui. Z de t. Para ficar mais parecido com o que está no vídeo. Tá? Então, eu posso definir uma AZ de t, né, dessa forma. E a derivada de z em relação a t é dada por essa expressão aqui. Essa aqui é a regra da cadeia. Tá? Bom, e se tivesse mais variáveis, né? Se fosse 3 variáveis. Se a gente tivesse assim, né? A z fosse uma g, de x, y, opa, z não, né? Tá bom. W, x, y, z, onde x, y e z são funções aqui do intervalo em R. Que a cada t aqui, a gente tem essas funções, né? Onde né, x é uma x de t, o y é uma y de t, uma z de t. Y e z é uma z de t. Tá? Então, bom, aqui também ela dá uma curva, mas dá uma curva no R3, tá? Essa x, y, z, cada uma delas, né, se pega as 3 componentes, aqui me gera uma curva em R3. Bom, aí eu posso calcular dw dt. Como que eu vou fazer? Então, vai ser em relação a cada variável. Eu pego a g, derivo em relação à primeira variável, vezes a derivada da primeira variável em relação a t, mais pego a função, derivo em relação à segunda variável, derivada da segunda variável em relação a t, mais a derivada da função em relação à terceira variável, vezes a derivada da terceira variável em relação a t. Observa que aqui são derivadas parciais, né? Dρ g, dρ x, dρ g, dρ y, dρ g, dρ z. Aqui a mesma coisa. Por quê? Porque a g é uma função de várias variáveis. Agora aqui é uma derivada de uma variável, né? dx dt. Por quê? Porque a x só depende de uma variável, a y só depende de uma variável e a z também. Tá? Ambas só depende da variável t. Então, se aqui for uma função de várias variáveis, não tem problema nenhum. Vou derivando, derivo em relação à primeira variável, derivada da primeira variável em relação a t.
derivo em relação à segunda, derivada da segunda em relação a t. Estou fazendo isso para cada uma das variáveis da função g. Tá? Ó, vamos ver um exemplo. Então, esse é o primeiro caso que a gente está trabalhando, que é o caso onde a função depende de várias variáveis, né? E as variáveis dependem só de um parâmetro, né? Só do t. Tá? Depois a gente vai ver com mais parâmetros. Ó, por exemplo, determine dz dt quando t igual a 0, sabendo que z igual a x quadrado y mais 3xy à quarta, e x é seno de 2t, com x igual a seno de 2t e y igual a cosseno t. Então vamos ver como a gente faz isso. Bom, solução. Então, ó, primeira coisa, né? A gente precisa determinar o dz dt no caso geral e depois avaliar em t igual a 0. Né? Então, ó, o que eu vou precisar, né? Ó, vou só escrever aqui. Quem é dz dt? Dz dt é igual a derivada parcial dela em relação a x vezes dx dt. Mas, como ela só tem duas variáveis, né? Derivada parcial de z em relação a y vezes dy dt. Claro que eu tenho que ficar claro onde eu estou aplicando, né? Derivada parcial de z em relação a x, eu vou aplicar em x de t e y de t. Tá? Então, vamos calcular cada uma delas e depois substituir. Então, quem é dz dx de x de t? Ou vamos calcular primeiro em x, depois a gente substitui em x de t. Mais fácil, tá? Quem é dz dx? Bom, vou derivar isso aqui em relação a x. Então, lembra, quando eu derivo em relação a x, o y é constante. Então, isso aqui dá 2xy. Mais, aqui a mesma coisa, né? Vai ficar 3y à quarta. Bom, mas eu quero calcular isso aqui, não posso esquecer, que é dz dx em x de t, y de t. Bom, vou colocar aqui embaixo, tá? Não vai caber ali. Então, vamos ver. Quem é dz dx de x de t, y de t. Então, assim é uma forma mais resumida de escrever, né, a regra da cadeia, porém não posso esquecer, né, que isso aqui vai agir aonde? X de t, y de t e z de t, e aqui em t. Bom, então eu vou substituir. Isso aqui dá o quê? Dá 2 vezes. Quem é o x? Bom, o x está aqui, ó. Seno de 2t. Quem é o y? O y está aqui, ó. Cosseno t. Mais 3 y à quarta cosseno a quarta de t. Bom, o que dá isso aqui? Certo? Okay, né? Vamos só melhorar isso aqui. Lembra que o seno de 2t é 2 seno t cosseno t, né? Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? 4 seno t cosseno ao quadrado de t. Lembra que o seno de 2t é 2 seno t cosseno t, mais 3 cosseno a quarta de t,
Ou, se quiser, eu posso pôr aqui o cosseno ao quadrado de t em evidência. Fica 4 seno de t mais 3 cosseno ao quadrado de t. Bom, agora vamos calcular com o y, né? dz dy e fazer a mesma coisa. Então, dρ z, dρ y. Então, primeiro, para não confundir, a gente calcula a derivada em y, né? E depois avalia em x de t e y de t. Então, vou derivar isso aqui em relação a y, vou ter x ao quadrado mais, olha que eu derivo aqui em relação a y, fica 12 xy ao cubo. Então, vou avaliar agora em x de t, y de t. Tá? A hora que eu avalio em x de t, y de t, vamos olhar. Quem é o x de t? X de t é o seno de 2t. Então, eu tenho seno de 2t ao quadrado. Ou, posso pôr o quadrado aqui mesmo, né? Fora, não faz. Mais 12 o x. O x é o seno de 2t e o y é o cosseno de t ao cubo. Bom, desenvolver um pouquinho mais aqui, vai dar o quê? Seno de 2t é 2 seno t cosseno t. Isso aqui é ao quadrado mais 12, ou vezes 2, né? Vai dar 24. 24 seno t cosseno a quarta de t. Então, eu estou usando que seno de 2t é 2 seno t cosseno t. Bom, isso aqui dá o quê? 4 seno ao quadrado de t cosseno ao quadrado de t. Mais 24 seno de t cosseno a quarta de t. Bom, vamos só colocar então 4 seno de t cosseno ao quadrado de t em evidência. Fica seno de t mais 6 cosseno ao quadrado de t. Bom, ainda falta quem? dx, dx dt, isso aqui é igual. Bom, o x é seno de 2t, a derivada é cosseno de 2t vezes 2. Derivada do seno é cosseno, derivada de 2t é 2. Então, estou usando a regra da cadeia, né, que a gente conhece de uma variável real. E dy dt é menos seno de t. Agora, vamos colocar aqui toda a expressão, né? Quem é, então, dz dt. Bom, aqui num ponto qualquer. Depois a gente avalia em t igual a 0, né? Então, isso aqui dá o quê? Ó, a derivada de z em relação a x, que é isso aí, que multiplica dx dt, vezes isso aqui. Então, vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de t, que multiplica 4 seno de t, mais 3 cosseno ao quadrado de t, ou seja, isso aqui, vezes 2 cosseno de 2t. Então, ó, derivada de z em relação a x vezes dx dt, mais a derivada de z em relação a y, está aqui, né? 4 seno de t cosseno ao quadrado de t, seno de t mais 6 cosseno ao quadrado de t, vezes dy de t. Então, aqui na verdade vai ficar menos, né? Vou colocar o seno de t aqui também, tá? Na verdade já apareceu um seno ao quadrado, né?
Bom, esse aqui é para qualquer valor de t, né? Em particular, que a gente quer calcular em t igual a 0. Né? Então, eu vou substituir t igual a 0 aqui, que dá isso, né? A gente costuma escrever ele assim. Para não confundir que a z é uma função de várias variáveis, né? A gente coloca ele assim, dz dt em t igual a 0. Subentende que é a composição. Isso aqui dá o quê? Cosseno ao quadrado de 0, que multiplica 4 seno de 0, mais 3 cosseno ao quadrado de 0, vezes 2 cosseno de 0. Né? Cosseno de 2 vezes 0 é cosseno de 0. Menos 4 seno ao quadrado de 0. Já juntei esse seno com esse aqui, tá? Cosseno ao quadrado de 0, seno de 0, mais 6 cosseno ao quadrado de 0. Bom, isso aqui dá 0, né? Porque o seno de 0 já dá 0 e está multiplicando tudo. Esse aqui dá 0, esse aqui dá 1, né? Esse aqui dá 1, então o que vai dar isso? 1 ao quadrado, que é 1, vezes 3, tá? 1 vezes 3 vezes 2, isso aqui dá 6. Então, dz dt em t igual a 0 é igual a 6. Ok? Então, essa é a regra da cadeia quando a gente tem a composição com uma função de, ou cada uma das componentes com uma função de uma variável, né? Ok?